pessoal falou alguma coisa no grupo, a monitora até me passou, tá? Mas oficialmente ali, a gente já tinha decidido isso em outro momento, né, Danilo? Oficialmente a gente segue com as aulas aí às sexta-feiras, tá? Dito isto, vai falar hoje da reposição da SAP número um e principalmente do conteúdo aí do ciclo PDCA, ok? Alguém teve a oportunidade de ver aquele vídeo inicial de orientação ou leu a apostila ali? E aí, Danilo, já tem alguma noção? Já começou a dar uma estudada ali? Já viu alguma coisa? E aí? Não? Tá me ouvindo aí, Danilo? Chegou a ver alguma coisa lá? Bom, acredito que não, né? Então, a nossa SAP, ela iniciou no dia 20, tá? Eu já agendei aqui as aulas aqui, então a aula de reposição hoje, dia 6, sexta-feira, 8 horas, a aula lá referente à segunda aula, tá? Aula normal, tá? Temos que fazer a entrega dessas atividades aqui até o dia 11 de novembro de 2024, tá? Sendo que o primeiro encontro presencial acontece dia 14, né? Depois, sábado agora não tem, porque é feriado nacional, né? 7 de setembro. E aí, a partir do dia 14, retoma-se, a gente retoma aí os encontros presenciais, tá ok? Então, 14, 21, 5 de maio, 19 de maio não, de outubro, né? 26 de outubro e 9 de novembro, tá ok? Então, esses são os encontros presenciais aí. Tranquilo? Tá me ouvindo aí legal, Danilo? Tá ok. Já deu uma lindinha em alguma coisa? Viu lá aquele vídeo de orientação? Aquele um que eu coloquei aqui Sim, na... assisti a videoaula aí. Já até Beleza. fiz umas 10 linhas já. E começou a fazer, né? Uhum. Beleza, eu vou explicar melhor um pouquinho a proposta. Vamos começar pela proposta aqui, peraí. A proposta é essa daqui, ó, onde você tem ali a questão ali que a gente faz o contexto, principalmente em relação ao PGR, né, previsto dentro da NR1, e algumas situações aí dentro da NR9, que são os riscos, avaliações dos riscos ocupacionais aí do ambiente de trabalho, ok? O que eu quero que seja feito? Resumindo aí, depois vocês verifiquem com calma. Fazer ali um pequeno texto, ali um resumo, um texto ali de 10 linhas ali, explicando aí, né, a sua pesquisa dentro da NR1 e a NR9 e também o mecanismo do ciclo PDCA que você identificou aí dentro desse processo, tá? E aí, hoje a gente vai ver o que é esse tal desse PDCA, tá ok? PDCA tem a ver com o processo de melhoria contínua, tá? E aí o PGR, que é um documento vivo, ele está em constante aperfeiçoamento se realmente for necessário, ele tem que estar atento aí ele, a essas mudanças, né? Ok? Ok. Aí, ó, dito isto, vamos aqui para o nosso slide. Deixa eu achar ele aqui, ó. Slide não, ainda não é o slide, é o nosso ciclo PDCA. E aí, ó, a gente chama de ciclo porque ele realmente ele é representado aí dessa forma que vocês estão vendo aqui, através desse sistemazinho aqui, ó. Depois eu coloco para vocês aí como aplicar o ciclo PDCA, para vocês lerem, ali na pastinha também da atividade, tá bom? Beleza? Mas a gente coloca como ciclo, né? Porque ele funciona de maneira circular, onde ele tem um começo, meio, fim, e ele continuamente fica nesta movimentação. A gente chama de processo de melhoria contínua, tá? E aí ele recebe o nome de PDCA, porque cada letrinha, o P, o D, o C e o A, tem representa aí uma etapa dentro desse ciclo, dessa roda gigante aí, né, desses processos de melhoria, tá? O P representa planejar, tá? É a fase onde você identifica o problema, descobre o que tem que fazer, começa a desenvolver uma estratégia, planeja, né? Cria um plano de ação, tá? Fica naquela fase ali das ideias, da criação do plano de ação, né? Mas ainda não põe em prática. Esse é o P, de planejar, o plan, tá? A letra D é do inglês lá, é o do, né? Do é a parte onde a gente executa de fato,
o plano traçado na etapa anterior. A gente põe para executar, ok? Então, nessa fase, a gente envolve as pessoas e executa o plano que a gente desenvolveu. Coloquei para rodar, tá tudo funcionando direitinho. A próxima etapa é a letra C do PDCA, o C, que é o check, né? No check vai ser feito o quê? As análises, os acompanhamentos, né? Você vai verificar se o que foi executado está funcionando, é funcional, deu certo, se precisa de algum ajuste, ok? Então, checagem, verificação, acompanhamento, ok? A última letrinha é o A, de act, né? Onde você vai refletir os resultados ali, vai pegar o que você tem de resultado, que você tem ali dentro da checagem que você fez, tá? E vai planejar ali, refletir sobre esses resultados, para ver se deu certo ou se não deu certo. Se deu certo, ok, mantenha o que está funcionando ali e toca em frente. Se há uma oportunidade de melhoria, volta-se para o planejamento, planeja como vai ser feita essa melhoria e põe o processo para girar novamente, ok? Até chegar a um ponto ali que o problema esteja resolvido e aí dentro desse processo contínuo ele não apresente problemas, ok? Então, são essas fases aí dentro do ciclo PDCA, é assim que a gente aplica. Depois eu coloco esse texto lá para vocês darem uma lida direitinho lá, tá? Mas ele é uma ordem lógica que parte do planejamento, passando pela execução, análise e aí refletir ali os resultados, ok? Então, o texto, depois eu coloco lá para vocês aqui na pastinha. Beleza? Dito isto, ó, vamos aqui para o nosso slide aqui, ó, tá? SAP 1, né? Então, essa é a apresentação em referente ao ciclo PDCA, já deu uma introduzida ali. Então, vamos entender o que é esse ciclo PDCA. Ciclo PDCA também é conhecido como ciclo de Deming. Deming é o camarada lá que inventou essa ferramenta, tá? É uma metodologia de melhoria contínua amplamente utilizada em diversas áreas, incluindo gestão, né, de segurança do trabalho, tá? Então, aplicada na segurança do trabalho em outras áreas, administrativa, etc, tá? Essa ferramenta ela é poderosíssima e foi desenvolvida pelo estatístico americano William Edwards Deming, tá? Consiste em 4 etapas: planejar, executar, verificar e agir. O objetivo do ciclo PDCA é estabelecer um processo sistemático de contínua melhoria ou de melhoria contínua, permitindo que as organizações identifiquem problemas e desenvolvam soluções, né, implementando aí, avaliando resultados de forma constante, ok? De forma constante, ok? A etapa de planejamento, aliás, na etapa de planejamento, a organização define objetivos, metas a serem alcançadas, além de elaborar um plano de ação para atingir essa meta que ele traçou, esse objetivo que foi traçado, ou essa busca por uma solução de um problema. Em seguida, nós temos a etapa de execução, conhecida como DO, onde as ações planejadas são implementadas na prática. Após a implementação, a próxima etapa seria a etapa de acompanhamento e checagem. Envolve monitoramento, avaliação do resultado obtido, comparando aí com os resultados que foram planejados, se atenderam ou não. Por fim, na etapa ACT, né, que é de ação, consiste em analisar os resultados obtidos durante o processo e realizar ajustes se for necessário, fechando aí um ciclo, tá? Preparando para a próxima etapa, que de novo é planejar aí esse processo de oportunidade de melhoria. Essa estrutura cíclica e interativa do PDCA permite que as organizações aprimorem constantemente seus processos. E eu estou falando processo de maneira geral, não só da segurança, tá? Implementando soluções de forma estruturada e eficaz e aplicando aí o modelo ali, a ferramenta do ciclo PDCA na gestão de segurança do trabalho. Ciclo PDCA, gente, é uma das bases aí dos programas de gerenciamento, seja um gerenciamento integrado, seja gerenciamento de segurança do trabalho ou de outras áreas aí administrativas, tá? De processos da empresa, ok?
Tá aqui a padronização, né? Então, essa identificação aqui ela é universal. Você vai ver que o A, o P, o P, D, C, A, formando aí um ciclo, tá? Então, lá quando você estiver vendo lá NR1, é essa associação no teu resumo que você vai ter que ter. Então, por exemplo, identifica-se um problema, analisa aí esse fenômeno, analisa o processo, como é que é feito, as situações ali de possibilidade de correção e planeja a ação para corrigir esse problema aí, ou solucionar esse problema. A próxima etapa é a execução, a terceira etapa ali é a verificação, e a quarta etapa, aí, a letra A, é a padronização, né, e a medição aí desses resultados para ver se há necessidade de fazer alguma melhoria. Se tiver necessidade de fazer alguma melhoria, a gente retorna para a letra P lá e começa a planejar essa melhoria. Tá ok? Beleza? Entendido aí, Danilo? Ok. Aí vamos para, por exemplo, exemplos práticos, tá? E bem simples também. Na minha empresa, eu tenho a necessidade aí de fazer a compra, tá? Eu estou lá fazendo as minhas inspeções, ou enfim, é uma análise preliminar, enfim, não importa de que ponto que eu parta. Eu identifiquei uma necessidade, um problema que é o quê? Preciso comprar óculos de segurança, ok? Lá na empresa, porque eu vi que os que tem não é suficiente ou não está sendo fornecido para os trabalhadores. Beleza? Temos um problema na necessidade, não temos, Danilo? Comprar óculos de proteção aí para os olhos, ok? Sim. Ok. Diante de um risco, etc, etc. Ok? A gente vai analisar, então a gente vai desenvolver o processo ali, entender, né, o porquê dessa necessidade, tá? O que eu vou ter que fazer para solucionar esse problema. Então, por exemplo, vou ter que comprar, então vou buscar justificativas do porquê para apresentar para mim, para o meu chefe lá. E aí vou, né, buscar ali preço desse EPI, vou planejar um plano de ação que vai passar pela compra, pela aquisição e pelo treinamento dos trabalhadores para uso desse novo EPI, ok? Planejei tudo, comprei o EPI, estou com o meu treinamento planejadinho. O que seria a fase de execução, Danilo? Tem a necessidade da compra do EPI, eu já planejei tudo, já sei como comprar, tá tudo certinho, comprei o EPI para entregar para os trabalhadores. Comprei, já montei o treinamento, tudo direitinho. A próxima etapa seria a etapa de execução. O que seria essa etapa? O que você faria, né, na etapa de execução? Entregar os EPI para os trabalhadores. Beleza, entregar o EPI. Show de bola. Tá? Entregar o EPI e treinar eles, né? Sim. Show de bola, perfeito. Essa é a etapa de execução, ok? A próxima etapa não é só entregar, eu não posso simplesmente planejar comprar um EPI, comprar esse EPI e entregar. Só isso é o suficiente? Pensando na vida Não, real? Só... tem que dar uma instrução de como usar. Show de bola. Pensando na letra C, na letra C, que é a checagem, que são as inspeções, as verificações, o acompanhamento, o monitoramento. O que estaria dentro dessa fase? Pensando num problema real que eu estou apresentando para você. Verificar condições de uso e Aham, que mais? tempo de vencimento do IPI. Beleza, pode ser. Que mais? Para eu saber se essa compra desse EPI foi efetiva, se foi importante, se eu comprei e deu certo, eles estão protegidos. O que mais que tem na verificação? Consultar os colaboradores se melhorou, né? Beleza, mas aí eu faço o quê? Lembra que nessa fase está o monitoramento, a checagem, ok? O que eu faço ali durante um ano? Eu comprei o EPI agora em janeiro, e aí o que eu tenho que fazer ao longo do ano para ter certeza que esses trabalhadores estão usando o EPI do jeito certo, estão usando o EPI primeiro e estão usando do jeito certo. Fazer um Acompanhamento. Acompanhamento, o que mais? Inspeção. Sim. Checklist. Né? Inspeção pode ser através de checklist, pode ser visual, pode ser eu visitando ali o local de trabalho de vez em quando. Essa é a situação aí de verificação, tá? De checagem. Pensa no checklist, na inspeção, você não erra, tá? Beleza? Então, ó, comprei o EPI, planejei tudo bonitinho, chegou o EPI, forneci e treinei, etapa de execução, tá?
Estou aí constantemente ao longo do ano aí verificando o uso desse EPI através de checklists, inspeções diárias, monitoramento, né? Via câmera, tem um cipeiro que me ajuda, de ser várias formas de eu fazer a checagem. Beleza? Inspeções diárias, semanais, etc. Não tem? Passou o ano lá, eu reuni uma série de checklists, tá? Aí eu vou analisar, né, esse checklist, esses resultados. Eu vou analisar o resultado para ver se ficou padronizado ou se há necessidade de fazer alguma ação. Poxa, na hora de analisar lá, Danilo, a gente viu lá os resultados lá do checklist das inspeções, muita gente, tá? Muita gente não usando o EPI. Foi pego muita gente ali, advertido, né? Foi feito muito checklist ali onde a pessoa não estava usando o óculos ali de proteção, ok? Qual o resultado que a gente chega? A ação foi eficiente, sim ou não? Se tinha Tem que ver a muita quantidade gente de sem gente, mas usar. é médio, né? Se tem muita gente sem usar, não tá total eficiência, não. Não deu certo totalmente, né? É, Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar para o início lá e planejar alguma ação para que isso fique eficiente. Colocar num DDS, colocar no NACPAT, fazer um novo treinamento, uma reciclagem. Tá entendendo? Eu volto para a fase de planejamento. Planejei, coloque em execução, continuo monitorando e verifico depois os resultados. Esse é o ciclo PDCA, essa constante movimentação em busca de uma melhoria contínua. Ah, professor, mas se eu fiz checklist lá e tá tudo certo, tá dando tudo certo. Beleza. Continua, não vai precisar planejar de novo, não vai precisar executar de novo, mas continua verificando, tá? Qualquer alteração que dê na verificação, você parte para a letra A, que é o ACT, volta para o planejamento e executa de novo, ok? Esse é o processo de melhoria contínua. Acho que é a forma mais simples de explicar para vocês, Danilo. Ficou claro? sim. Se perguntar para você, você consegue explicar? Se os colegas perguntar, professor de presencial perguntar para você, você consegue explicar o processo aí? Com suas palavras, óbvio, né? Ah, um pouco sim, consigo sim. Não tá muito Beleza. difícil, não. Uhum. Então realmente ficou entendido, Uhum. tá bom? Então olha só, para a gente ver aqui mais da teoria, né? O ciclo PDCA é uma estrutura cíclica, interativa, que visa promover a melhoria contínua do processo com sistemas de organização. Cada uma das 4 etapas desempenha um papel crucial na prática ali da gestão. A gente está falando de segurança, né? Então, na fase de planejamento, a gente organiza o processo, verifica o problema, oportunidade de melhoria, define o objetivo, traça uma meta, faz um plano de ação. Se for uma compra do EPI, faz lá a compra, a aquisição, faz o orçamento, né? Pesquisa preço, etc, etc, tá? Essa etapa envolve tanto coleta de dados quanto a análise desses dados, tá? Estabelecendo metas mensuráveis e traçando o plano de ação, ok? Execução é a própria execução do plano de ação, né? Verificação é aquela constante monitoramento que a gente faz, tá? É interessante aqui, ó, vamos voltar só para você entender, para finalizar aqui, para não ficar dúvida sobre dúvida. Quando a gente está aqui dentro do processo e ele já está implementado, já foi feito ali o planejamento, ele já foi colocado em execução, e a gente não tem problemas, a gente fica na fase em constante verificação, a gente fica verificando o tempo inteiro, tá? Para assim que tiver uma oportunidade de melhoria, tá? A gente parar, né, diante de um resultado diferente ali e voltar para a fase inicial de planejamento, tá? Por isso que é melhoria contínua. Então, pô, professor, comprei lá o óculos, coloquei para todo mundo usar e treinei todo mundo. Tô fazendo checklist, tá dando tudo certo. Beleza. Precisa fazer alguma coisa? Não, só continuar na fase amarela aqui, continuando verificando, continua monitorando, continua fazendo checklist, continua fazendo inspeção. Assim que der algum tipo de desvio, aí sim você bota o ciclo para girar de novo. Tá, Danilo? Isso tem que ficar claro para vocês. Tá bom? Ok. Como se diz, tem que funcionar cada etapa primeiro para depois passar para a etapa seguinte. Para a etapa seguinte. Ok? Não quer dizer que deu certo da primeira vez que você fez tudo isso, que você vai parar de fazer. Você vai ficar, se deu tudo certo, você fica sempre na fase de checagem. Tá? Medindo eficiência, medindo ali se as coisas deram certo. Isso aqui é uma ferramenta que ela é aplicada em várias áreas da empresa, tá? Não é só segurança, não. Tá? Então, ó,
simulações, otimizações, planejamento, integração, demanda. Então, por exemplo, lá no PGR, quando a gente vai identificar risco, tá, ocupacional, sei lá, eu tenho que ver se tem risco físico na minha empresa, se tem barulho, se tem ruído, tá? Se eu tenho que fazer o levantamento de risco, eu estou falando em qual fase do meu ciclo PDCA? Estou levantando informações. Estou levantando informações de monitoramento de risco. Eu estou em qual fase? Esse levantamento, essa investigação para ver se tem risco, se não tem. Se tiver o risco ali, vou ter que fazer algum tipo de ação. Eu estou em qual fase? Na primeira fase, na fase P. Na fase P, que é o planejamento. Uhum. Ok? Ah, achei o risco e agora eu tenho que, diante desse risco, por exemplo, recomendar EPIs, fazer treinamento, né? Então, continuo na fase P. Assim que eu colocar para agir, por exemplo, agora vamos fazer o treinamento. Apliquei o treinamento. Fui lá, chamei o Danilo e entreguei o EPI. Eu estou em qual fase? Na fase D. D, a segunda fase aqui, que é execução, tá? Beleza, forneci o EPI pro Danilo, diante do risco lá, ele tá com o abafador lá e tal, bonitinho. O que eu tenho que fazer enquanto técnico de segurança? Checklist, gente. Monitoramento é o que mais gente faz. Ficar monitorando, fazendo checagem, inspeção, tá? Para identificar algum desvio. Essa é a fase de checagem. Achei o desvio? Vou lá, vou lá, né, ver esse resultado lá e ver se tem alguma oportunidade de melhoria. Se tiver oportunidade de melhoria, volto lá para a fase de planejamento. Ok? Isso isso é eficiência disso aqui, Danilo. Ela traz aí a busca pelo, por exemplo, pelo acidente zero. Entendeu? Você está sempre monitorando para não repetir o problema, para não repetir o erro, ok? Aplicação gestão de segurança, a gente já falou, né? Promove aí a melhoria contínua. A iniciar falando aí de segurança mesmo, o ciclo PDCA, a empresa começa para a empresa, e aí por isso que está lá NR1 e NR9, né? Está lá o PGR e os riscos ambientais. Para a empresa, esse processo dentro da segurança do trabalho, ele se inicia na identificação dos riscos ali no ambiente de trabalho. Os principais riscos, os principais perigos presentes no ambiente de trabalho, tá? Essa base, essa investigação, esse levantamento, esses laudos, essas medições, tá? Elas vão criar ali um embasamento ali para você planejar alguma coisa em cima de algo que possa existir. Ok? O PDCA, tá? E aqui o spoiler aqui que vocês podem usar para responder as 10 linhas, né? Ele está totalmente alinhado à NR1, tá? A NR1 ela já foi atualizada, né? Pensando nesse conceito de constante melhoria, tá? Ou de melhoria contínua, tá? A norma regulamentadora número 1 estabelece diretrizes, princípios gerais que regem a gestão de segurança do trabalho, né? Já alinhada ao ciclo PDCA. Então, está totalmente alinhado ao ciclo PDCA, né? Uma vez que você cumpre os requisitos ali da NR1. Uma vez que a metodologia de melhoria contínua permite organização, identificação, análise, controle de risco, né, de forma estruturada, a gente está falando do próprio ciclo PDCA aí dentro dessa NR1, ok? Seja na etapa de identificação de risco, seja na etapa de implementação de ação, e aí entenda a implementação de ação como medidas educativas, fornecimento de EPC, de EPIs, tá? São fases de implementação, ok? Além dos treinamentos. E constante monitoramento para fechar o ciclo de melhoria, tá? Então, o PDCA ou PGR, ele está bem aliado ao PDCA, tá? As empresas podem realizar avaliações de riscos abrangentes em conformidade com a NR1 para identificar perigos e ameaças presentes no ambiente de trabalho, de forma antecipada, que é o que ele prevê, e também de forma constante no dia a dia, tá? Esse diagnóstico detalhado é essencial para o desenvolvimento de medidas de prevenção de controle eficazes, garantindo proteção dos trabalhadores, tá? As organizações, na fase de implementação, elas podem implementar as medidas de segurança ocupacional, medidas administrativas, medidas coletivas, medidas individuais, tá? EPIs, EPCs e além das medidas administrativas, tá? Então, inclui também aí o EPI. A revisão desse procedimento operacional e a promoção do treinamento de trabalhadores deve ser constante, ok? Inclusive, a própria norma, ela já traz
essa constante aperfeiçoamento quando a gente tem, por exemplo, algumas situações de risco onde a ANR prevê aí uma periodicidade do treinamento. Por exemplo, o treinamento de NR10, ele vale 2 anos. Então, de 2 em 2 anos eu tenho que treinar novamente. Você entende que aí tem um princípio aí do PDCA dentro disso? Por exemplo, na NR35 a mesma coisa. Vale 2 anos, de 2 em 2 anos eu tenho que reciclar o treinamento de NR35, tá? Assim como um NR de uma revisão aí, quando, por exemplo, muda as condições de trabalho, muda a máquina, o equipamento, né? Dentro da NR12, por exemplo, tá? A própria NR18, né? Você faz lá um treinamento lá referente à NR18, construção civil, e de 2 em 2 anos eu tenho que reciclar esse trabalhador, relembrar algumas coisas, voltar para a sala de aula, explicar de novo, né? Por quê? Porque pode esquecer, gente. Ok? Esse é o caráter aí dessa questão cíclica do PDCA, dessa busca pela melhoria contínua. Ok? Tranquilo, Danilo? Então, gerenciamento de risco aí versus PDCA, tá? Oi, pode falar. Não, tá ok. Pode continuar. Tá? Então, só para fazer a amarração aqui com o PGR, olha só. Ele vai estar presente na identificação de risco, no desenvolvimento de controles desse risco. O que é uma medida de controle diante de um risco? Eu tenho lá ruído, Danilo. O que seria na sua cabeça a medida de controle? Se a gente estivesse fazendo um planejamento. Existe ruído na minha empresa. Utilizar o abafador. Pronto, desenvolveu a medida de controle. Já foi direto para o EPI. Ok? É claro que a gente tem uma escala, né? Primeiro eu tento alguma medida administrativa ou coletiva e o EPI seria a última opção. Ok? Então, tem ruído na minha empresa. Tem como eu eliminar esse ruído? Não. Tem como eu enclausurar uma máquina que está fazendo ruído? Não. Aí eu forneço o EPI, tá? Só para entender ali também que tem uma hierarquia ali nessa implementação. Mas perfeito, você está certíssimo. Propor aí que a pessoa use o EPI. Sim, essa é uma medida de controle, ok? E aí, quando eu forneço esse EPI para a pessoa, quando eu forneço a condição dele utilizar essa medida de controle, eu estou na fase de execução, ok? Monitoramento, né? São checklists, etc. Então, o PGR prevê todas essas etapas: identificação de risco, desenvolvimento ou ações de medidas de controle, tá? Porque não é só eu achar o risco. Vocês entendem isso, Danilo? Tá, achei o risco, e aí, não faço nada? Tem ruído na empresa, não vou fazer nada? Não, eu tenho que continuar ali dentro do processo, tenho que fazer alguma coisa, tenho que fornecer EPI, né? Que nem o Danilo falou. Tenho que, fornecer EPI, tá tudo bem? Agora acabou minha problema aí como técnico de segurança, depois que eu fornecer EPI? Não, eu tenho que ficar monitorando para ver se tá monitorando e avaliando para ver se tá dando certo, se a pessoa tá usando, se não tá, tá entendendo? Se não tiver usando, vou ter que planejar alguma coisa para que ele use. Não, tá usando, tá tudo bonitinho. Então vou continuar o quê? Continuar monitorando e avaliando. Tá ok? E aí eu vou estar sempre aí com esse ciclo funcionando o tempo inteiro, tá? Independente se ele estiver parado numa única etapa. Ok? Ficar ali constantemente na etapa de monitoramento é bacana, tá? Mas se tiver alguma oportunidade de melhoria, eu não fui eficiente no meu ciclo PDCA, ok? Então, quais os benefícios? Melhoria contínua, eficiência operacional, engajamento dos colaboradores e conformidade legal. Lembra que eu falei que a NR ela já está desenhada em cima do PDCA? Quando eu cumpro os requisitos da NR1, do PGR, eu já estou conforme a lei manda. Então, já estou tranquilo ali em relação à fiscalização, à multa, etc. Tá? Principais desafios em relação ao PDCA. Tá? Tem vários benefícios. Um dos principais obstáculos é mudança de cultura dentro da empresa, por parte dos colaboradores. Principal resistência aí é o fator humano, né? Resistência à mudança, tá? Que pode se sentir aí desconfortável, intimidado, com a adoção de novas metodologias ali de trabalho, de segurança, etc, tá? Então é crucial que a empresa, né, os líderes ali da empresa, os donos, os gerentes, etc,
tá? Os técnicos de segurança façam uma comunicação eficaz, destacando o propósito dessa ferramenta, além de envolver ativamente o funcionário em todas as etapas, explicando ali, né, gente? Para não assustar. Essa é a principal dificuldade, né? Implantar essa cultura, ok? PDCA, ó, também tem a questão aqui dele estar alinhadíssimo a outros sistemas de gestão, né? Como o processo de gestão ambiental, o processo de gestão administrativa, o SGI, o SGA e o processo de gestão de segurança também, ok? Então ele também é aliado aí nos processos de certificações, né? Quando a empresa tem o ISO 9001, né? 9002, 18.000, né? Já está alinhado também dentro desse processo, tá? As certificações, elas, aliás, é um dos requisitos você ter estabelecido aí um bom PDCA dentro do processo para buscar uma certificação, ok? Então, melhores práticas aí para o uso do PDCA, planejamento detalhado, envolver os colaboradores, monitoramento e análise de dados, tá? Comprometimento aí da equipe, né? Da liderança também, ok? Então, ele aplica em várias situações, tá? É bem bacana por isso, tá? Que até tem aqui, ó, algumas situações aqui para a gente verificar. Olha só. Planejamento é o local onde eu desenvolvo, por exemplo, políticas de segurança, medidas preventivas, onde eu trato ali de educação e treinamento. Tá tudo isso dentro da fase de planejamento, né? Diretriz de segurança, entenda aí como compra de EPIs, né? Estabelecer algumas regras administrativas, medidas preventivas, medidas coletivas e educacional, que é aquela, né, além dos DDFs, das palestras, da CIPAT, os treinamentos que são obrigatórios. Tudo isso planejamento, ok? Na fase D, né, a segunda etapa lá, a fase do, né, que é a checagem, inspeções que podem ser feitas de forma visual, né, de forma escrita, manual, auditorias de segurança do trabalho, entrega e controle de EPI, né, então quando eu mantenho a ficha de EPI, né, eu estou dentro da fase ali 2, na fase de execução, entrega e controle de EPI, ver se o EPI está vencido, você falou isso, né, Danilo? Vencimento, essas coisas, né? Relatórios e registro de evidências, inclusive relatórios aí de acidentes, investigações de acidente, também entra dentro da fase, aliás, de execução, né? A fase do, ok? Na checagem, tá? Checagem. Uso, aí é cobrar, verificação, monitoramento, tá? Uso do EPI, né? Aceitação por parte dos colaboradores. Você falou uma coisa bem bacana, Danilo. Entrevista lá, perguntar para o trabalhador se está confortável, se não está. Sim, isso é a fase de checagem, tá? Análise do setor, do local, né? Através de checklists, inspeções diversas, etc, tá? A índice financeiro depende de outros setores. Índices, né? Que são dados aí levantados pela segurança do trabalho, prazos de medidas preventivas, entre outros, tá? Na fase final lá, que é a análise dos dados lá, da ação, né? A gente verifica se a gestão do CPI foi eficiente, se há oportunidade de revisar alguma etapa, tá? Dá para melhorar alguma coisa, tá? Sempre dá para melhorar algo, né? Se há necessidade de revisar medidas preventivas, né? Se há avaliação aí de alguma penalidade, alguma multa que a empresa sofreu. A gente prioriza aí se tem situações aí para a gente levantar dados em relação ao acidente do trabalho, tá? Tudo isso faz de ação ali de análise dos dados obtidos, tá bom? Então, o PDCA estabelece uma metodologia poderosa e eficaz na gestão de segurança do trabalho. A própria NR1, né, as NRs já estão, né, depois dessas últimas atualizações, alinhadas a esse processo aí de melhoria contínua, ok? Então, por exemplo, eu vou levantar um PGR hoje, Danilo, da empresa. Você trabalha em qual área hoje, Danilo? Mecânico. Você é mecânico lá. Então, na oficina que você tem lá, se foi feito um PGR, esse PGR ele não vai ser o mesmo documento a vida inteira, tá? Dentro desse princípio do ciclo PDCA, pode ser que a gente tenha que mudar o documento, pode ser que os riscos mudem, né, ao longo do tempo ali. E aí o PGR ele não pode ser um documento
engessado, ele tem que estar sempre em constante atualização. Essa sempre constante atualização, ela respeita esse processo da melhoria contínua. Então imagina, eu estou lá na oficina, professor. Chegou um novo elevador lá, uma plataforma elevatória lá, novo elevador lá para subir carro lá, tá? Mudou o equipamento, vou ter que treinar a pessoa, vou ter que mostrar como é que funciona, tá ok? Isso é a lógica ali do processo. Ah, professor, lá na oficina lá a gente não fazia troca de óleo, agora começou a fazer, mudou o risco, agora tem risco químico. Ah, agora tem a troca de óleo, tem uma bomba de óleo, tem outras situações, tá? Ah, professor, mas lá a gente mexia com, sei lá, com a graxa da marca X, agora mudou a graxa para a marca Y, tá? Vai ter que ter uma atualização ali dentro do PGR, vai ter que uma atualização ali dentro dos processos, para ver se não tem que fazer alguma adequação. Tudo isso já é alinhado dentro do processo de melhoria contínua, ok? Tranquilo, Danilo? Ó, tem mais Ok. gente aqui, deixa eu ver se o pessoal tem dúvida aqui. Aqui eu vi um pessoal chegando depois aí. Opa! E aí, Graziela? Tudo bem? Moisés também, tudo bem? Não sei que momento que vocês entraram aí, mas está Entrei quase bem finalizando. no iniciozinho, acho que eu perdi Bem no uns início. 30 minutos. Não, a gente começou depois das 7h20, tá? Porque o Ah, então pessoal entrei na hora. tinha pouca gente, então a gente começou ali depois das 7h20. Então vocês viram lá eu mostrando aqui a norma aqui, ó, falando que tem que fazer o resumo lá de 10 linhas, alinhando o PDCA, a NR1 e a 9, tá? Vou fazer um resumozinho lá, falando desses conceitos aí dentro da norma do ciclo PDCA, que é isso que eu estava explicando. Ok? Uhum. Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá? A aula de reposição mais tranquila, né? Eu já tinha colocado aqui, ó, não sei se vocês viram aqui, ó, a aulinha da professora. Deixa eu ver se foi a professora, que professora que fez? Ah, Poliane. A aulinha da professora Poliane aqui, né, mostrando como é que era para fazer a atividade, ok? Inclusive, acho que tem uma ou duas pessoas que já até mandaram atividade. Só não corrigi ainda, mas a pessoa já encaminhou. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ah, olha só, para vocês que chegaram depois, eu estava falando para o Moisés, bem no início, a gente estava batendo um papo antes de começar o conteúdo, que é o seguinte, a aula de sexta-feira ela tá mantida normalmente, tá, pessoal? Essa aula é uma aula de reposição, porque na semana passada, sexta-feira, a monitora, a Flaviana, ela passou uma demanda que vocês, porque tinha cancelado a aula e tal, aí para vocês não ter problema, prejuízo aí, é, ela marcou essa reposição para hoje, quarta-feira, que era o dia que eu tinha disponível na agenda, tá? Então não é que vai ser quarta-feira e tal, era o dia que tinha aqui. Ela falou: ah, que dia que você tem, José? Esse dia, pode avisar os meninos. Ela avisou vocês aí de uma reposição. Então, oficialmente, a aula é sexta, tá? Isso é repondo a aula da sexta-feira passada, que não houve, que eu estava em deslocamento, estava em outra unidade aí, estava no- tava em Anápolis, lá no Roberto Mangi. Tá? Então foi por isso que a gente repôs. Então, sexta-feira, agora, dia 6, a gente faz a aula normal e segue normal na sexta-feira, tá? Que era um horário que a gente já tinha definido ali pela maioria, tá? Eu tô com a agenda bem Esse, apertadinha. Então, aqui sai de uma aula, já entra na outra, não tem muito tempo, não. esse horário das 8 às 9 vai continuar? Das 8 às 9 na sexta-feira. Esse horário é difícil pra mim assistir de sexta. Pois é, foi o horário que a maioria lá quis colocar, né? Então, o máximo que dá para mim fazer é trazer para um pouquinho mais cedo, mas na sexta-feira. Não tenho como alterar o dia, entendeu? Não, o dia sim, é o horário mesmo. Para você tinha que ser o quê? 7 horas ou 9? Mesmo horário que era, das 7 às 8, tava bom. Mas não sei se todo mundo escolheu esse horário. Então, é esse que é o negócio. Vocês precisam se alinhar. Eu tenho que ir pela maioria. Então, se você quiser propor lá, Graziela, a alteração do horário, faz lá a enquete lá no grupo. E aí, se a maioria optar pelas 7h10, né? Que é do Uhum. 7, exatamente 7, 7h10, eu passo para 7h10. Mas assim, já fica sabendo o seguinte, olha só. Eu não tenho muita margem de horário para encaixar o horário diferente. Então, por exemplo,
Se a gente fechar que é 8 horas, eu não posso mudar depois para as 7, porque provavelmente agora, nesse mês, eu vou ter outra turma começando e aí eu já vou ocupar esse horário que tiver vago na sexta-feira. Uhum. Entendeu? Então não dá pra gente ficar. Porque não é só vocês, entendeu? Se eu mexo no horário de vocês e já tem a turma lá, já começou, aí eu vou ter que mexer no deles. Aí eu fico bagunçando aí 2 horários aí de 2 turmas diferentes, tá? Eu vou mandar no grupo aí, vou ver se né? Pessoal, vamos permanecer às 8, sexta-feira, 8 horas, vamos passar para 7 horas. Aí pode o pessoal voltar lá, o que vocês definirem, mas define essa semana, porque depois do dia 10 aí já tem outra turma começando na sexta-feira, e aí eu vou encaixar eles no horário que tiver vago, ou 7, 10 ou 8 horas. Ô, professor, essa tarefa aí, só uma perguntinha rápida, era para fazer uma comparação entre a NR1 e a NR9, né? É isso que eu entendi? Não é comparação, porque a NR9, ela dá o suporte para você desenvolver o PGR. Que PGR? Que documento é esse? Esse documento ele foi apresentado na NR1. Então, dá uma lida, por isso que tem lá o PDF da norma. Dá uma lida na NR1, que vai estabelecer o programa de... PGR é Programa de Gerenciamento de Risco. Então, você vai estabelecer um documento que ele já está desenhado dentro desse processo de melhoria contínua, tá? Você vai fazer esse documento, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. Onde você encontra os riscos? Na NR 9. Então, Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais que estão listados na NR9. Tá? Por isso que é meio que uma complementa a outra. Então, falando um pouquinho das 2 normas ali e desse processo que eu expliquei para vocês. Certo. Tá? Ou identificando etapas ali dentro desse processo. Tá joia? Ok. Vou colocar o PDF aqui da aula de hoje para vocês também, tá? Tá. Aquele que tem lá o ciclo aqui direitinho para vocês. Colocar não, deixa eu ver se... colocar sim, porque não tá lá não. Tá fora. É que esse aqui, ó. Depois eu coloco esse PDF aqui que resume tudinho aqui, ó. O processo, claro, de forma abrangente, porque como eu disse, a gente está aplicando ele na segurança, mas ele é um processo que é aplicado em qualquer sistema de gestão. Tá? Eu coloco o PDF lá, que é o resumo lá. Mas esse resumo também não elimina a leitura da apostila, tá? Mas ajuda a fazer, não vou mentir não, ajuda a fazer ajuda a responder bem aí a primeira SAP, tá? Que vale, essa primeira SAP vale 9 pontos, tá? Beleza? Sexta-feira eu tiro dúvida se alguém tiver ainda do PDCA e aí a gente vai para a próxima ali, que é o cronograma da CIPAT. A gente vai falar de CIP e CIPAT, tá bom? Conteúdão mesmo, tá? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá Podemos ok. encerrar? Sim. Então faz lá, Graziele, a enquete lá, vê o que o pessoal fala, tá? E a gente tem que ir pela maioria, tá? Infelizmente. Tá bom? É isso, gente. Vocês me dão o ok, eu vou encerrar a aula. Tá ok, Pode tá encerrar? tranquilo. Pode Pode encerrar ser. ou não? Então Tá ok. tá. Tchau, tchau. Aí fiquem com Ok. Deus até sexta-feira, viu? Quem puder, sexta-feira. Grazi, se você não puder assistir na sexta, vê a gravação na segunda-feira, em outro horário, tá bom? Ah, eu mandei lá no grupo, vou esperar eles. Tá jóia, então. Beleza. Tchau.